Final aí da Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, do versículo 11 até o versículo 18, estamos encerrando hoje a nossa série de exposições nesta carta tão importante, a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, e hoje nós iremos encerrar falando sobre a cruz de Cristo, a única razão para gloriar-se. E nós estaremos lendo esta passagem para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Abra sua Bíblia nesse texto, você que está em casa, abra também a sua Bíblia e vamos ler esse texto para o nosso crescimento espiritual. Diz assim a palavra do Senhor: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor que Ele possa nos iluminar na exposição da sua santa palavra. Oremos. Pai querido, enche o nosso coração de conhecimento, ilumina as nossas mentes, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo. Fale no coração de cada irmão que está aqui no templo, bem como, ó Deus, aqueles que estão em casa, acompanhando essa transmissão. Que o Senhor esteja abençoando as suas vidas e renovando os seus corações no Senhor, fortalecendo, ó Deus, a fé de todos nós, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, as últimas palavras de um livro são sempre mais marcantes, mais importantes, para chamar a nossa atenção para o conteúdo todo do livro. E é por esta razão que Paulo chega a dizer: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. O seu propósito principal, meus irmãos, é chamar a atenção dos leitores para a epístola inteira. E nós temos 6 capítulos, e nós somos chamados aqui por Paulo para que a gente possa entender a sua mensagem de maneira integral. Era como se Paulo estivesse dizendo: além de escrever, eu vou desenhar para você entender. Vede. O que ele está falando, meus irmãos, é um assunto de suma importância, é uma matéria indispensável, é algo essencial para a nossa vida. Outros pensam que essas grandes letras eram necessárias porque Paulo tinha um defeito visual, uma enfermidade nos olhos. Alguns pensam que este era o espinho na carne de Paulo, uma enfermidade em seus olhos. No entanto, meus irmãos, essas palavras finais são uma defesa de sua autoria. Ele fala assim: vede que eu vos escrevi de meu próprio punho, e de sua autoridade apostólica. Foi eu que escrevi. Esta carta, foi escrita debaixo daquilo que eu escrevi, inspirado pelo Espírito Santo, bem como uma ênfase na verdade central do Evangelho, a cruz, a única razão para
gloriar-se. Vamos dizer isso comigo? A cruz, a única razão para gloriar-se. Segundo Paulo, meus irmãos, a cruz de Cristo é a glória principal de um verdadeiro cristão. Por isso, no versículo 14, ele chega a dizer: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Paulo poderia ter se gloriado na sua educação, ele era um homem culto, foi educado aos pés de Gamaliel, era um poligota, falava muitas línguas, falava fluentemente em 3 línguas, o hebraico, o grego e o latim. Paulo poderia ter se gloriado na sua religião, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele não era um prosélito, ele era um judeu de nascença, nasceu judeu. Paulo poderia ter se gloriado na sua nacionalidade, ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, diz a Bíblia. Paulo poderia ter se gloriado no seu nascimento nobre, ou Paulo poderia ter se gloriado no nascimento de Cristo, nos ensinos de Cristo, na ressurreição de Cristo, em sua glória futura. No entanto, meus irmãos, ele se gloriou na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a única razão para gloriar-se. E eu quero dizer em primeiro lugar, porque a cruz é o único caminho de volta para Deus. Por isso nós devemos nos gloriar na cruz, porque a cruz é o único caminho de volta para Deus. Vamos ler o versículo 12, o texto fala assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Os judaizantes, eles confiavam em si mesmos, na sua própria força, confiavam nos seus próprios méritos, no seu próprio esforço para se aproximar de Deus, para voltar para Deus. Além disso, meus irmãos, forçava os cristãos gentios a se circuncidarem como meio indispensável para a salvação. Para eles tem que ser a mensagem de Cristo, mais a circuncisão e as obras da lei. Era a religião da imposição. Vocês têm que se circuncidarem, porque senão a porta dos céus não se abre para vocês. Então partia deles uma pressão psíquica autoritária. A cruz de Cristo não era suficiente para eles, era preciso um sinal exterior da circuncisão. Eles confiavam na carne, eles se ostentavam na carne, eles se vangloriavam na carne, eles se gloriavam na carne. Como uma operação externa e física poderia garantir a salvação da alma e ser condição indispensável para a salvação? Se a circuncisão fosse necessária para a salvação, Cristo não precisaria morrer na cruz do Calvário. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, que a essência da religião é interior e não exterior, é nova vida, é o nascimento do Espírito. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos 2:29, abra a sua Bíblia nesse texto, Romanos 2:29, veja o que Paulo diz: porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O cristianismo, meus irmãos, é a religião que muda o coração. A mudança que Cristo faz não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. As formas externas de nada valem se falta a realidade interior. Não adianta ter ali um sinal de uma operação de fimose, de ter tirado o prepúcio do órgão sexual masculino, se não houvesse uma mudança interior, uma mudança do coração. Por esta razão, Paulo disse aí no versículo 15: pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura.
É isso que faz diferença. É por isso que Paulo chega a dizer o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tem que existir dentro do coração uma mudança interior, uma mudança no nosso ser. Segundo John Stott, o que realmente importa não é se uma pessoa foi circuncidada ou batizada, mas se ela nasceu de novo, se é agora uma nova criatura. Então, meus irmãos, batismo não salva, circuncisão não salva, a Santa Ceia não salva, só Cristo salva. Além do mais, não pregava a cruz de Cristo a fim de escapar da perseguição promovida pelos judeus, que não aceitavam a cruz de Cristo como o verdadeiro meio de salvação. É pela cruz que Deus resolveu o nosso maior problema. Segundo João Calvino, a ambição desses homens era conquistar o aplauso popular, era ganhar e preservar o favor dos homens. Uma vez, meus irmãos, que a mensagem da cruz era escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A cruz é a única razão para gloriar-se. A cruz é o único caminho de volta para Deus. Mas a segunda coisa que nós aprendemos, meus irmãos, que a cruz de Cristo é a única razão para gloriar-se, porque a cruz é o único meio para satisfazer a justiça de Deus. Veja o que diz aí o versículo 13: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Ou seja, o discurso dos judaizantes não era um discurso honesto, mas hipócrita, uma vez que nem mesmo esses que se circuncidam guardam a lei, diz o texto. Nem eles guardam a lei. Jesus disse que os fariseus eram hipócritas, porque dizem e não fazem. E Jesus disse mais: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los, nem com o dedo, mas colocam fardos pesados sobre os seus ouvintes. Além do mais, meus irmãos, nenhum homem é capaz de cumprir a lei de modo perfeito, cabal, pleno, integral, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nenhum judeu circuncidado ou um cristão convertido a Cristo e circuncidado tem a capacidade de cumprir a lei por si mesmos. Como é que nós podemos ver, meus queridos irmãos, a hipocrisia então dos judaizantes? Deus não podia aceitar-nos em comunhão consigo mesmo, a menos que a penalidade fosse paga. Como é que esse Deus justo pode declarar justo ou injusto, sem comprometer a sua própria justiça? A resposta de Deus, meus irmãos, é a cruz. Porque a cruz é o único meio para satisfazer a justiça de Deus. A cruz satisfaz a justiça de Deus. Cristo morreu como um sacrifício propiciatório que satisfez a ira de Deus. Eu e você deveríamos receber o castigo de Deus. Merecemos ir para o inferno por causa do nosso pecado, da nossa culpa. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por causa dos meus, dos seus e dos nossos pecados. Ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para satisfazer a justiça de Deus. E a Bíblia chega a dizer, meus irmãos, que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. A cruz é o único meio para satisfazer a justiça de Deus.
Não tem outro meio. É por isso que a nossa confiança tem que estar só em Cristo Jesus. Mas a cruz de Cristo é a única razão para gloriar-se, porque a cruz é a única saída para não sermos condenados com o mundo. Veja o que Paulo diz. Vamos ler esse versículo? Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz, meus irmãos, era um instrumento de vergonha, um instrumento de tortura, de execução, reservado aos criminosos da pior estirpe, pessoas que cometeram crimes bárbaros na sociedade, que eram crucificados. A cruz é um instrumento de vergonha, de dor, de punição, de execução, dos bandidos da pior estirpe. Quem sabe os antifascistas, que botam fogo na cidade, se fosse naquela época, quem sabe eles iam receber uma execução de cruz. Foi na cruz, meus irmãos, que Cristo foi maldito por nós. Foi na cruz que Ele cumpriu a lei que eu mesmo transgredira. Foi na cruz que Ele se ofereceu em sacrifício por meus pecados, para eu receber o perdão pelos méritos de Cristo e por sua graça. Enfim, esse instrumento de vergonha, de execução, tornou-se a glória do cristão. A vergonha da cruz é a glória do salvo, porque por meio da cruz, Cristo nos reconciliou com Deus. Pela cruz de Cristo, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, diz o apóstolo Paulo. E o mundo aqui significa o sistema de valores da humanidade sem Deus. Significa a maneira de pensar deste mundo caído, em suas tentações, atrações, pecados e oposições a Deus. E morrer para o mundo, meus irmãos, significa não mais pertencer a ele. Ser crucificado para o mundo quer dizer que você não é mais cidadão deste mundo, desse sistema corrompido, porque você foi resgatado do mundo caído para as mãos de Deus. Deus te tirou das garras de Satanás, Deus te tirou desse sistema corrompido, te libertou, e é por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então morrer para o mundo significa não mais pertencer a ele, não ser julgado ou condenado com o mundo. Deus vai condenar no final este mundo caído, assim como houve o dilúvio, e o mundo recebeu a sua punição, assim como Sodoma e Gomorra foram duas cidades destruídas pelo juiz de Deus. Esse mundo também está sendo entesourado para fogo, reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Mas quando isso acontecer, Deus vai preservar a sua igreja, o seu povo, que foi comprado pelo sangue de Jesus. Em outras palavras, meus irmãos, o mundo, com todos os prazeres e tesouros terrenos, honras e valores mundanos que lutam para afastar a alma de Cristo, perderam os seus encantos para o apóstolo Paulo. Ah, meus irmãos, eu fico pensando o seguinte: quando Deus nos tira do mundo, a gente não tem mais prazer de pular carnaval, ir nas orgias, na boate, nos cabarés. Sabe por quê? Porque Deus nos tirou das garras de Satanás e colocou dentro de nós um novo coração, habitado pelo Espírito Santo. Por isso Pedro pregou no dia de Pentecostes o seu sermão, que quase 3.000 pessoas se converteram naquele dia, e ele então conclui dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Neste mundo, meus irmãos, nós somos peregrinos. Estamos estudando aí com o pastor Rui os salmos da peregrinação, e neste mundo nós somos peregrinos, somos cidadãos dos céus e esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça.
Os judaizantes, meus irmãos, gabam-se na circuncisão e nos rituais da lei para serem salvos. Paulo gloriava-se na cruz, porque nenhum ritual religioso nos permite escapar da condenação do mundo. Não adianta tomar banho no rio Ganges, não adianta ter nenhum ritual exterior, achando que vai se livrar da condenação futura, porque só a cruz de Cristo pode nos libertar da culpa, da condenação e do poder do pecado, e nada mais. Não é Cristo e mais a circuncisão, não é Cristo e mais as obras da lei, é Cristo e mais nada. A cruz, meus irmãos, é o remédio de Deus para o maior problema humano, o pecado. Os cientistas, os pesquisadores estão querendo descobrir logo uma vacina para combater o coronavírus, para evitarmos da Covid-19, mas ainda não foi descoberta esta vacina. Mas eu quero dizer que o maior problema do homem não é a Covid-19, o maior problema do homem é o pecado, e tem remédio para ele, o sangue de Jesus. O maior problema humano não são as guerras, a fome, as pestes, as dívidas, as tragédias, as enfermidades, as pandemias, as epidemias, o desemprego. Todas essas coisas são consequências do pecado, da queda, de um mundo caído, mas o maior problema humano é o pecado, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pecado ofende a Deus, o pecado nos separa de Deus, mas a cruz apaga os nossos pecados, a cruz nos reconcilia com o Pai. O sangue de Jesus Cristo vertido na cruz é o remédio para nos curar do pior mal, o pecado. O sangue de Cristo nos limpa de todo o pecado, louvado seja Deus. John Stott traça um paralelo entre os efeitos do pecado e os efeitos da cruz. E ele fala o seguinte: o pecado causou uma separação, a cruz realizou uma junção ou reconciliação. O pecado gera inimizade, a cruz veio trazer a paz. O pecado criou um golfo entre o homem e Deus, a cruz realizou uma ponte. O pecado quebrou a comunhão, a cruz restaurou-a. A cruz, meus irmãos, é a única razão para gloriar-se, louvado seja Deus. Mas, em quarto lugar, a cruz de Cristo é a única razão para gloriar-se, porque a cruz é o fundamento da verdadeira igreja. A verdadeira igreja está fundamentada em Cristo, na cruz de Cristo. E o texto fala assim: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Judeus e gentios, meus irmãos, que se gloriam na cruz de Cristo, são novas criaturas, e são novo Israel, o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus, nós pertencemos à igreja de Deus, à lavoura de Deus, ao povo de Deus. Para os judaizantes, Israel era a nação escolhida, a nação de Israel era o único e verdadeiro povo de Deus, os gentios estão fora. No entanto, meus irmãos, Paulo afirma que o verdadeiro Israel são aqueles que andam de conformidade à norma do Evangelho, e se gloriam apenas na cruz, não importando se são judeus ou gentios, porque judeus e gentios são unidos pela cruz de Cristo. Aqueles que estão em Cristo são a verdadeira circuncisão. Sabe por quê? Porque Deus fez a circuncisão no nosso coração, na nossa vida, no nosso interior. Nós somos a verdadeira descendência de Abraão, porque os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão no coração. Nós somos, meus irmãos, aqueles que estão em Cristo, o verdadeiro Israel de Deus. Paulo diz uma coisa, se você quiser abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 9, versículos 6 e 7, veja o que diz o texto: nem todos os de Israel são de fato israelitas,
nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Então nós podemos perceber, nem pelo fato da pessoa ter sido nascida como um judeu, da descendência física de Abraão, esses não, se não tiverem fé em Cristo, não são o Israel de Deus, não pertencem à verdadeira igreja de Deus. O verdadeiro Israel, meus irmãos, desfruta da paz de Deus e da misericórdia de Deus. Paz significa restauração, paz significa reconciliação, porque a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Paz é bem-estar, bem-estar com Deus, bem-estar consigo mesmo e bem-estar com o próximo. É por isso que Jesus diz: deixo-vos a minha paz os dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E misericórdia, meus irmãos, é o amor de Deus em ação. Deus é rico em misericórdia por causa do seu grande amor. Deus reteve a sua ira sobre nós e nos deu a salvação por intermédio de Jesus. A cruz é o fundamento da verdadeira igreja. Infelizmente, muitos hoje querem judaizar a igreja como o movimento G12, tocar o chofar para atrair a presença de Deus, trazer para dentro do templo a bandeira de Israel e colocar ali um candelabro, celebrar as festas judaicas, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes, vestir-se como judeu nas celebrações do culto, como lá no templo de Salomão, em São Paulo, as pessoas ali vestindo como se fosse um judeu. No entanto, meus irmãos, um evangelho sem cruz é um evangelho pervertido. Uma salvação sem Cristo não existe. E uma nova vida sem a santificação do Espírito Santo é uma religiosidade vazia e sem sentido. Eu quero pensar com vocês alguma coisa para aplicar para a nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero que você possa levar deste estudo essas aplicações para a sua vida, para a minha vida e para a nossa vida. Em primeiro lugar, a cruz, meus irmãos, é a maior revelação de amor. O amor de Deus está visível na cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós devemos contemplar o amor incomensurável de Deus. Jesus disse que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A cruz é a maior revelação do amor de Deus. A cruz aplaca a ira de Deus. A Bíblia diz o seguinte, que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Segundo John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, Judas entregou Jesus aos sacerdotes por causa da ganância. Os sacerdotes o entregaram a Pilatos por causa da inveja. Pilatos o entregou aos soldados por causa da covardia. O próprio Senhor Jesus se entregou por amor. A cruz é a maior revelação de amor, porque Cristo se entregou voluntariamente na cruz por amor. Ele resolveu nos amar, não porque viu alguma coisa boa em nós, não porque contemplou fé em nosso coração. Nós estávamos de costas para Deus, nós éramos inimigos de Deus, nós andávamos blasfemando contra Deus, éramos rebeldes contra a palavra de Deus, mas Deus resolveu nos amar. E quando Paulo escreve esta carta, meus irmãos, ele chega a dizer o seguinte: vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo era um perseguidor, um blasfemo, insolente, que matou muitos cristãos por causa da sua fé. Ele era um fariseu, um perseguidor, mas no caminho de Damasco, Deus mudou a sua história, porque Deus resolveu amá-lo e amá-lo com amor eterno. Foi assim na nossa vida.
Quantos Deus tirou da idolatria, da feitiçaria, da macumbaria, da rebeldia, dos vícios, do adultério, da prostituição, da maldade. E Deus mudou a nossa história, porque resolveu nos amar. Jesus se entregou, meus irmãos, voluntariamente para ser crucificado, por causa do seu eterno amor para conosco. Mas a segunda aplicação para a nossa vida, meus queridos irmãos, vale a pena sofrer por amor a Cristo. Paulo disse: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ele não havia, meus irmãos, evitado a perseguição por causa da cruz, pelo contrário, ele carregava no seu corpo as marcas do sofrimento por causa de Cristo, e como um verdadeiro servo de Jesus, ele servo, tendo as marcas de Jesus na sua vida, tanto no seu interior, quanto no seu corpo. No tempo de Paulo, meus irmãos, os religiosos marcavam a sua pele com a marca do seu Deus, com o nome do seu Deus na sua pele. Os soldados marcavam o seu corpo com o nome do seu batalhão. Eu pertenço ao batalhão tal. Os escravos eram marcados com o nome do seu senhor. Então eles tinham a marca na pele com o nome do seu senhor. No entanto, meus irmãos, Paulo foi marcado com os sofrimentos por amor a Cristo. É por isso que ele diz o seguinte: ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo foi apedrejado na cidade de Listra e ficou semi-morto. Alguns dizem que ele realmente morreu, mas a igreja ali o rodeou, orando por ele. Deus o ressuscitou. Ele foi apedrejado e ele tinha essas marcas de pedradas em seu corpo. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 28, ele faz uma lista de sofrimentos por amor a Cristo. E ele então diz o seguinte: são ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Recebi 5 vezes uma quarentena de açoites pelos judeus, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Ele apanhou dos romanos, foi açoitado aqui pelos judeus, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Eu fico pensando que às vezes uma dorzinha de cabeça afasta a pessoa de Deus. Um probleminha na família, a pessoa se afasta da igreja. Qualquer obstáculo pequenininho, a pessoa já abandona a fé. Veja aqui, fustigado 5 vezes, com a quarentena de açoites pelos judeus, 3 vezes fustigado com varas pelos romanos, apedrejado, e além de tudo, a sua preocupação com todas as igrejas que ele fundou. Para Paulo, meus irmãos, nenhum sofrimento era grande demais em face do grande amor de Deus por nós. É por isso que Paulo chega a dizer: o amor de Cristo nos constrange. Quem conhece o amor de Cristo, meus irmãos, está disposto a fazer tudo por amor a Ele, em gratidão e fé. Quem experimentou este amor incomensurável, nenhum obstáculo será grande demais para ele. Nenhum sofrimento será grande demais em face do sofrimento de cruz de Cristo
por causa dos nossos pecados, dos meus pecados e dos seus pecados. E como disse o missionário Charles Studd, que foi missionário na Índia, na China e também na África, ele chega a dizer: se Jesus é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para Ele. Vale a pena sofrer por amor a Cristo, vale a pena ser crente. Andar com Jesus é a melhor opção de vida. Viver debaixo da graça de Jesus, meus irmãos, é um privilégio muito grande. Por isso, eu quero falar isso para você em terceiro lugar. Viva debaixo da graça de Deus. Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Mas quem está debaixo da graça está debaixo da bênção, do perdão, da vida eterna. Somos salvos pela graça. E devemos correr a vida cristã debaixo da graça. É pela graça que nós vencemos o pecado. É pela graça de Deus que nós vencemos o mundo. É pela graça de Deus que nós vencemos o diabo. É pela graça de Deus que nós vencemos o nosso eu. E é pela graça de Deus que Deus nos recebe na sua presença. E é pela sua graça que Ele escreveu o nosso nome no livro da vida desde toda a eternidade. Louvado seja Deus. Por isso, meus irmãos, Paulo começa a sua epístola falando de graça e termina em graça. Em Gálatas 1:3 ele diz o seguinte: a graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Gálatas 6:18 ele termina dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito, amém. Ele começa falando de graça e termina a sua epístola falando de graça. Vive pela graça, é porque é pela graça que Deus nos recebe na sua presença. É pela graça que nós somos salvos, não pelos nossos méritos, não pelos nossos esforços, mas por sua infinita graça. Que Deus nos abençoe. Nós iremos cantar, meus irmãos, um belo cântico. Nós já cantamos a marca de Cristo. Eu tenho a marca de Cristo. Deus te marcou com a sua graça, com o seu amor, e que possamos sempre clamar ao Senhor, pregar o Evangelho. Nós não podemos parar nunca de pregar o Evangelho, que as pedras não clamem em nosso lugar, que em meio a essa pandemia nós possamos falar desta graça, deste amor de Deus e dessa salvação que nós temos em Cristo Jesus.